Olá, você que está aqui conosco hoje para falar de um assunto muito especial. Você que está aqui nesta live, promovida pelo G100 Global Network, aqui de Portugal, o qual tem um orgulho muito grande de liderar, juntamente com essas mulheres maravilhosas que vocês vão ter a oportunidade de conhecer cada uma delas. Quando estruturamos essa nossa conversa sobre violência de gênero, eu fiz uma escolha muito consciente enquanto mediadora, a de não entrar, ou melhor, de não centrar, melhor dizendo, o nosso tempo exclusivamente no inventário da dor, porque essa é uma dor bastante conhecida de praticamente todas as mulheres. Todas as mulheres, de um jeito ou de outro, já sofreram e sabem o que é violência de gênero. Então, eu optei por trabalhar mais a recuperação. Como é que a gente se recupera? Como é que a autoestima pode agir decisivamente dentro desse espectro que é a violência de gênero? Ora, a violência de gênero é, antes de tudo, me parece, eu acho que todas que estão aqui comigo, porque são profissionais, que de certo modo, e vocês vão entender porque são histórias lindas, dialogam com mulheres que participam, ou que já passaram, participam de alguma luta contra a violência ou têm também a violência dentro da sua vida. E a violência nada mais é, gente, do que um ato de despossessão. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela age exatamente dentro de um desmantelamento da autonomia feminina. Então, eu vejo muito essa coisa da violência, e eu já vou aproveitando dizendo aqui a minha parte, né? Age muito dentro de tirar aquilo que há de mais sagrado da mulher. Por isso, encarar a dor é necessário, é necessário sim, mas talvez o mais necessário nesse exato momento seja reconhecer essa dor e procurar sair dela, né? Porque quando nós permanecemos apenas na dor, né, na narrativa da dor, é como se a gente estivesse confirmando o lugar de passividade que sempre procuraram colocar a mulher. Por isso é que hoje nós aqui nesse nosso encontro, promovido pelo G100, Global Network aqui de Portugal, nós decidimos focar na cura, na autonomia, na restituição da dignidade. A autoestima não é um conceito fútil. Muitas vezes a pessoa fala autoestima como se fosse uma coisa menor. Não, não é, não é. É uma ferramenta de sobrevivência, principalmente quando nós estamos lidando com a questão da violência de gênero. E aí, para esse momento tão especial, eu quero apresentar a vocês que estão aqui conosco o nosso grupo, que hoje discute comigo essa ideia. E antes, eu gostaria de agradecer e de louvar uma pessoa muito especial que tem um olhar muito, muito focado nessa questão, que é a nossa líder global, que é a Mari Introne. Ela mora na Espanha, né, e coordena toda a rede global do G100 Network. E ela é uma incentivadora de temas que são transversais, né? Então, eu acho muito interessante isso. Então, eu quero apresentar para vocês aqui quem está comigo nessa bancada fantástica de um tema tão significativo, tão importante e que, infelizmente, ainda é parte do dia a dia, não é? Isso em qualquer lugar do mundo. A nossa expectativa e a nossa luta, inclusive do G100, é que isso um dia não seja mais necessário, que nós não tenhamos a necessidade de trazer à tona um tema que faz muito mal. Não, eu não digo somente às mulheres, eu digo a qualquer ser humano que tem um mínimo de dignidade e que tem um mínimo de humano dentro de si. Então, quero agradecer muito aqui a nossa Cláudia Marques, que é a psicóloga, arteterapeuta, e é
GECEM, não é? Foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para estar aqui comigo nesse movimento aqui em Portugal, né? Muito, muito bem-vinda, Claudinha. E é uma coisa assim, fico muito à vontade, porque vocês vão entender o porquê, né? Ela é psicóloga, Cláudia, ela é arte terapista, é, Cláudia? Terapeuta? Arte terapeuta, não é terapista, Sim. é terapeuta. Né? Eu tenho a Miriam Paula, vocês vão entender também por que que ela vai estar aqui, porque ela, no final de tudo isso, a gente tem uma vontade imensa de degustar algo que ela trabalha muito. É uma pessoa, uma profissional da área de confeitaria, e ela tem um pão de mel que deixa todos os outros no chinelo. Eu adoro o pão de mel dela. E eu tenho aqui a Jucimara, que também faz parte do GECEM, né? Todas que estão aqui são parte do GECEM aqui de Portugal. E a Jusce, ela vai falar algo que vocês vão entender muito bem por que é que ela está aqui, porque é que eu a convidei. Ela é massoterapeuta e vocês vão entender por que é que isso é tão importante nós trazermos a Jusce aqui. E a nossa querida Josefina Conceição, que é uma advogada, assim, uma pessoa que faz uma diferença muito grande na vida, não só de mulheres, mas da vida e das pautas que fazem sentido para o ser humano. Então, assim, eu fico muito à vontade também com a Josefina, com a Jússi, com a Cláudia e com a Miriam, para trazer para você agora, que está aqui conosco, esse tema tão importante. E com outro viés, nós não vamos nos focar na dor. A gente vai oferecer para você também um outro olhar, porque ficar na dor significa que o nosso algoz, o nosso agressor, ele está vencendo. Então, queridas, muitíssimo obrigada a cada uma de vocês por estar aqui comigo nessa tarde fantástica aqui de Portugal. Eu estou em Lisboa, a Cláudia está em Seixal, a Josefina está em Lisboa, está em Angola, Jô? Está em... Lisboa. E a Miriam e a Jússi estão no Porto, na região do Porto. Então, vou Boa. começar fazendo uma pergunta muito rapidamente para cada uma. Para você, para vocês, o que significa violência de gênero hoje? Miriam, Para mim, a violência de gênero é você prejudicar o que o outro quer praticar. É a falta da vontade, a outra pessoa não tem o querer, não tem a vontade, é tirar a vontade do outro, o desejo do outro, é tirar a identidade do outro. Você consegue até, muitas das vezes, transformar essa identidade, porque a pessoa acaba não sabendo nem quem é na verdade. Então, isso atribui muito, não só ao sexo feminino, mas ao sexo masculino também. E isso acaba deixando a sociedade cada vez mais triste, mais pobre. Então, é a falta de você ter, como é que se fala? Não dá o devido respeito, é isso, é a falta de respeito. Para mim, sempre foi. Falta de respeitar o próximo. Para mim, é isso. muito bem. Cláudia, para você. Sim, já muito foi dito pela Miriam, mas é mesmo essa a questão de ultrapassar o respeito, portanto, a questão dos limites. E a questão aqui é que muitas vezes quais são os limites de cada um, não é? E perceber o que é o limite, o que é o limite do mais do que o certo ou o errado, o que é o limite do respeito, não é? E quantas vezes as pessoas têm a percepção, acho que é uma palavra importante, a percepção de referências, já têm referências passadas, de padrões passados, de que aquilo é normal para as pessoas, para determinadas pessoas. E, portanto, é tão importante este tipo de iniciativas, contactar com outras pessoas para percebermos que, se calhar, realmente isto é uma falta de respeito, se calhar é um limite ultrapassado, se calhar isto de facto não é de ser aceite, porque lá está. E quando há essas questões de poder, mais do que amor, quando há poder, não é? Quando há aqui uma superposição, e isso é uma questão de violência, a meu ver também. Josefina, e para você? Olha, obrigada, Rijarda, tanto parabéns por essa pauta que se torna necessária. Na verdade, quando nós estamos a falar de violência do gênero, não podemos esquecer que ela é um tema transversal, sabe?
Ele engloba aquilo que, por eu ser mulher, eu sou violentada, eu sou criticada, eu não sou vista, eu não sou aceite, eu sou humilhada, eu sou abusada. Ou seja, não vem em mim capacidade para liderar, governar, hein, e impactar vidas. Mas como eu sou do direito, tenho mesmo que fazer um conceito mais à altura. A violência do gênero é um conceito estrutural e transversal, ancorado nas políticas públicas de igualdade e nos tratados internacionais ratificados por Portugal, como é a Convenção de Istambul. E em Angola também nós temos a Lei da Violência Doméstica. E ela abrange o que, na verdade? Ela abrange quando a pessoa que devia estar num cargo público, político, em um partido político a dirigir, numa empresa como CEO, só por ela ser mulher, ela é desvalorizada, afastada, em detrimento de quê? Do homem. Como veem, ela precisa de ter uma rede de apoio como o G100, Clube de Mulheres de Negócios e o CIMA, para poder dar voz aí onde ela tem estado a ser violentada. Depois vamos discorrer ao longo do tema. Obrigada. Muito Bom, bom ficou eu, né? mesmo, viu, Josi? Muito bom. E Josi, para você? Bem, você um pouco, você, aproveitando, né, o que as colegas falaram, eu vou procurar sintetizar de uma forma mais objetiva. De uma maneira geral, uma violência do gênero, hoje, para mim, vendo aqui, ela é qualquer ato que gere um dano em outra pessoa, seja físico, sexual, psicológico, patrimonial. Inclusive, eu me cabe citar que a violência de gênero é alguma coisa que não discrimina classes sociais e nem sexo, entende? Atingindo homens, mulheres, é, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, LGBT. tá? Mas que é isso? Não deixa de ser qualquer ato que gere um dano em outra pessoa, seja físico, sexual, psicológico. É isso. É isso mesmo. Gente, olha, eu acho que de um modo geral nós conseguimos estabelecer parâmetros do que nós acreditamos, que tudo que foi dito aqui são formas de violência, não é? E realmente quando a gente traz a violência de gênero e quando a gente fala gênero, já tem vários estudos, e principalmente feministas, colocam o gênero no lado feminino, né? Então, quando a gente traz a violência de gênero, nós estamos falando, obviamente, de várias modalidades, né? Agora, o mais nefasto de tudo isso, né? Quer dizer, de todas as formas, desde física, patrimonial, psicológica, daquele que tenta tirar você qualquer situação de confiar em você mesma, né? Então, você tem um tipo de violência que é muito diretamente aquele massacre do eu, são violências, né? Sim, Todas elas são violências. E são formas. Agora, cabe a nós, não é fugir, mas entender que isso é um tipo de violência e que a gente pode, dentro de possibilidades, ir buscando principalmente ajuda, porque veja bem, se nós formos perceber de muitas coisas de mulheres que sofrem violência, elas só aceitam a violência, por exemplo, na fase adulta, porque não significa que a violência ela se localize somente na fase adulta. Não Muitas mesmo. meninas, muitas crianças sofrem violências físicas, sexuais, psicológicas, criança e adolescente. E você vai perceber muitas vezes que elas só vão entender isso quando elas chegam na fase adulta, quando escrevem um livro. Hoje nós temos, né, Josefina, muitas mulheres que escrevem livros como forma De desabafo. desabafar, é, de se exatamente, manifestar. exatamente, de jogar para fora aquilo que ela passou o tempo todo negando. Por quê? Porque quem sofre violência é penalizado pela sociedade muito mais do que o agressor.
muito E mais. mais do que isso, presidente, nós vimos que existem leis. As leis estão aí, só que essas leis, de certa forma, são omissas para quem é agredida. Porque para poder, como se diz, Proteger. não proteger nem é tanto, poder, de certa forma, indiciar um processo, ela Ok. ainda é exposta, Esse ela não. ainda é dita, você é que Acaba sendo causou isso, rotulada. tanto no local de trabalho como no seio familiar. Você podia ter ido vestida de outra forma, você deu moleza, e no lar você podia ter saído de casa, você podia ter ido aos seus familiares, mas a lei está aí, mas as mulheres ou as pessoas que sofrem essas agressões não são protegidas para a lei. A lei parece algo muito distante, desassociada daquilo que é a violência doméstica no lar e no trabalho. Verdade. E nós precisamos de pensar em torno disso. Por que, que estão aí as leis, mas o agressor, para ele ser punido, ainda requer um esforço titânico da parte da pessoa que sofreu a agressão, a violência. É. Por isso que existe, eu estava vendo que existem pilares, né? Pilares de proteção muito importantes a serem seguidos e que o apoio psicológico é um dos primeiros justamente para que você tenha estrutura para levar e se manter firme na sua posição, não de Sim, vítima, mas de quem sofreu essa violência, né? E de você também não ser induzida a se sentir culpada. É isso. E aí eu queria passar para a Cláudia, porque aí você falou, Josi, e a Josefina fez o retrato perfeito do que nós vivemos hoje, tanto faz ser no Brasil, como em Portugal, como em Angola, nos países africanos de língua portuguesa. Eu me atrevo a dizer que em qualquer lugar do mundo, Do mundo, exatamente. Do nós mundo. estamos, Principalmente aquela violência invisível, né, é já. que é a Subtil. psicológica. que é a Uhum, sim. psicológica, que eu queria ouvir a Cláudia. Cláudia, como é Exato. que é a violência psicológica e esse controle silenciador da autoestima, porque na realidade é isso que acontece quando a mulher começa a sofrer violência, é onde mais é atingido é a questão da autoestima, não é? Porque você fica se sentindo a última das últimas, não é? Quando ela começa a desconfiar da sua própria percepção. Como é que é essa violência psicológica, Cláudia? Como é que É você... esse questionamento do valor próprio, é isso que falamos. E a Rijarda falou muito bem no início, para nós não falarmos só nesta questão da dor, e acho que é importante nós vermos desta forma, que é onde está a dor, é também como se fosse o portal da possibilidade, do recurso, onde há também o recurso. Portanto, a mulher está muito fragilizada, não é? E também porque está fragilizada, também tem, no fundo, está mais vulnerável para esta violência, digamos assim. Portanto, é tudo uma bola de neve, não é? Mais vulnerável, mais suscetível a violência, diferentes tipos de violência. E no fundo a autoestima acaba por ser é aqui a questão desta vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo, se for reforçada, acaba por ser, é por aí o caminho, não é? Que a mulher depois vai sair deste padrão de violência. E como é que ela sai? Como é que esta virada, não é? Primeiro de tudo, e falou-se aqui de culpa, e a culpa está muito associada à questão da mulher, não é? O casamento, romper com o casamento, portanto, a culpa está aqui muito presente. E todos os padrões que foram incutidos da mulher, a mulher não pode sair de casa, a mulher não. E portanto é perceber que há outros padrões para além destes que também podem ser saudáveis e que a mulher é central. Se a mulher está bem, os filhos e por sua vez e toda a comunidade estará também bem. E Exato. é muito importante sabermos trabalhar desta forma. Se tu estás bem, os teus filhos vão estar bem. Portanto, não é. Portanto, em primeiro lugar, a mulher, no sentido da sua saúde emocional, da sua saúde física. Portanto, é parar esta autocrítica que é quase automática, trabalharmos esta autocrítica, este julgamento,
e reforçar os recursos internos que essa mulher tem. Portanto, a autoestima, os recursos internos é fundamental. A questão dos recursos, portanto, financeiros, trabalhar os recursos financeiros, é fundamental tudo isso na mulher. Portanto, a questão da autoestima acaba por ser esta vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo também o ponto-chave onde a mulher pode, ao ser reforçado, portanto, sair deste padrão. Tia, por exemplo, essa questão que Cláudia traz da autonomia, de uma certa autonomia financeira. Sim. Qual é o papel dessa autonomia financeira nessa solidificação da autoestima para que a mulher consiga romper padrões de violência? Eu acredito assim que quando ela gera, na verdade, uma dependência financeira. Então, a primeira coisa que o agressor faz é ter aquela pessoa na mão. Então, eu acho que a parte financeira seria uma delas. Não deixa ela trabalhar, não deixa ela fazer nada, acha que incute na cabeça dela que ela é uma incapaz, uma impotente. Então é uma dependência emocional também. Exatamente. Gera-se uma independência emocional e, lógico, financeira. Porque uma vez que ela é dependente emocional, ela acaba sendo dependente financeira também. E é aí que entra o nosso grupo, que entra o ASA, que entra o Clube de Mulheres, que entra o outro que a bem disse, o Simba também, não é? O ASAS tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido, porque quando a mulher acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída para ela, é nessa hora que nós precisamos nos apresentar e dizer, tem sim, vem que tem jeito, nós vamos te ajudar. Porque eu acho que é isso, ela não encontra o apoio. E se ela encontrar um apoio, uma válvula de escape, uma luzinha no fundo do túnel... Uma rede de apoio, sim. Exatamente. Ela vai criar coragem em sair e perceber que ela vai ser valorizada. E aonde vai entrar a autoestima dela, vai começar a se valorizar, se dar valor. E é o que o agressor faz, né? Tira toda a identidade dela, tira todo o valor dela. É como se fosse a energia. Ladrão, né? É aquele ladrão que veio, roubou tudo e agora você é minha e vira refém. Sim. Ela vai virar refém desse agressor. Mas você acha, Jussi, que esse padrão, porque isso me parece que é um padrão, né? Se a gente vê bem, sim, você vai vendo, vai passando de geração a geração, a geração a geração. A sociedade constrói as famílias, quando eu falo sociedade e família, os agressores. Os filhos são filhos de mães. Sim. Não é? Tipo assim, como é que nós podemos romper isso? Esse padrão que vem, porque os filhos o agressor é filho de mãe. A filha é filha de mãe. Como é que nós, dentro do teu ponto de vista, como é que você acha que a gente consegue romper essa coisa já praticamente dada, não é? Quer dizer, é isso que vai acontecer. Não é. É que o patriarcado, a palavra patriarcado, nos acompanha há séculos, né? Então, na verdade, a mulher vem de séculos em séculos tentando crescer. Quando nós falamos na violência de gênero com relação à autoestima, eu vejo que a autoestima realmente ela é fundamental. Ela começa junto com o seu reforço externo, seu apoio psicológico, porque quando você está com a sua autoestima elevada, você consegue ser uma pessoa que tem um senso crítico melhor, você consegue ter mais discernimento e seu amor próprio realmente ele te fortalece. Entende? Ele faz. Inclusive, uma pessoa com a autoestima elevada, ela consegue reconhecer melhor os abusos desde o início. Isso falando nos dias atuais, entende? Ela consegue perceber aquele começo, porque nenhuma violência de gênero começa quando você conhece alguém. Nem toda mulher apanhou do marido quando conheceu, ela namorou. Aquilo é um histórico que vai se construindo, é uma limitação. E quanto mais autoestima ela tiver, o amor próprio dela estiver, digamos... alicerçado. Exato. Ela vai ter condições de dizer não, porque o não é muito difícil para essa mulher, entende? E
não é muito difícil. Então, você começa a evitar situações, você consegue, talvez, nem entrar em situações. A autoestima para a mulher é fundamental, gente. Ela é realmente fortalecedora no seu dia a dia. Ela faz realmente com que você consiga vencer barreiras, inclusive nessa parte de barreiras financeiras. Quanto mais baixa for a sua autoestima, menos você quer se arriscar ao sair de casa. Você não tem vontade de sair, você não tem vontade de se cuidar, você não tem vontade de se olhar. Mas, por incrível que pareça, quando você começa a retomar essa autoestima, você se sente fortalecido e você passa a ser, como a Rijarda perguntou sobre somos filhos de mãe. Sim, mas os nossos exemplos fortes costumavam vir de quem? Dos seus pais, do pai, porque é como se ele fosse mesmo forte, que já vinha junto do patriarcado. Então, é uma coisa que vem mudando. E, apesar de que eu li um artigo que é para a mulher em Portugal chegar a melhorar a sua condição, vai por baixo uns 80 anos ainda, entende? Porque você veja, nós estamos falando em violência principalmente que afeta mulheres, e ainda houve-se de boca de juízes que não existe violência doméstica, que aquilo ali é um problema de relacionamento do casal. Então, assim, Verdade, é verdade, é leva essa verdade. mulher para jantar, resolva esse problema com ela. É como se fosse possível, né? É, Agora, e aí eu quero até passar isso para Josefina, porque assim, dentro do ponto de vista da autoestima, Josefina, doutora Josefina, advogada, como é que você vê a importância desse apoio jurídico? Assim, de que modo é que, eu não sei se você tem alguma ação nesse sentido, de apoiar mulheres. Eu sei, por exemplo, aqui em Portugal tem desde a casa que é feito lá pela doutora Carla Branco, que faz ajuda às mulheres e tal. Mas, assim, do ponto de vista jurídico, o que é que a mulher tem que fazer para que ela, dando o primeiro passo dentro dessa autoestima que nós estamos falando agora, ela comece a romper com esse padrão de submissão? Obrigada, Rijarda, pela pergunta. Normalmente, quando nós lidamos com uma mulher que sofreu violência doméstica, a primeira coisa que se quebra nela é o espírito de liderança. Ela perde o rumo, ela já não sabe quem ela é, nem dentro daquela casa, nem na empresa em que ela está, porque a violência também ocorre no local de trabalho, nem na sociedade em que ela está inserida. Então, nós temos um projeto, Visão de Águia, é um projeto social solidário, em que nós apoiamos as mulheres que sofrem agressões, porque a primeira coisa, quando ela sofre essa agressão, é nós encaminharmos para ter um sítio onde ela ficar. Porque, infelizmente, em Angola e em Portugal, o agressor pode ficar dentro da casa, a mulher é que tem que sair. Eu acho isso um absurdo. uhum. Mas o que eles defendem? Eles defendem que se a mulher ficar aí, ela vai perigar a vida dela. E para não perigar a vida dela, é mais fácil ela sair. Mas existem, a demanda é tanta que não consegue dar-se resposta para esses lares de acolhimento. Então, nós orientamos as mulheres e eu pego sempre a deixa da Rijarda. Quando eu cheguei aqui em Portugal, o que me fez entrar e seguir a Rijarda é: a primeira liberdade da mulher é a financeira. A mulher precisa de ter o pezinho de meia dela, ela precisa de ter a caixa 2. Não vamos aqui agora romantizar, porque não é tudo a dois. Desculpa. Hello, come on. Ela precisa de ter a caixa 2, sim, principalmente se tem filhos, principalmente se já é uma mulher de 40 mais. É a Exatamente. primeira coisa que nós temos estado a orientar nessas jovens mulheres que estão a surgir agora com muita sede, com muita gana, mas ao mesmo tempo com muito romantismo e, de certa forma, com uma certa ingenuidade, sabe? A segunda é explicar a ela que violência doméstica não é apenas um corpo que parte de lado ou uma chapada que não foi dada. Violência doméstica é aquele desprezo, é aquele silêncio de morte, É humilhação. é aquele olhar vazio do homem que provavelmente já não sabe o que fazer contigo no meio daquele relacionamento. É você estar no local de trabalho e não darem nenhuma tarefa para você cumprir, não estar
atenta aos objetivos da própria empresa. Ou seja, você praticamente... Estão a ouvir? Não, sim, sim, estamos... Ok. Porque tinha entrado uma chamada. Você praticamente fica aí como uma pessoa invisível. Eu já vivi isso num escritório de advogados. Eu estava lá a trabalhar, eu engravidei, e eles viram a minha gravidez, ficaram a fazer contas, disseram, pai, ela vai ser um encargo para nós. Então, já não dava um trabalho, e eu praticamente tive que sair. Mas eu fiz uma carta e fui devidamente compensada por isso. Então, nós, na verdade, quando estamos a orientar uma mulher, em termos jurídicos, nós precisamos de orientar a ela que esse tipo de ações é violência de gênero. E no lar, esse tipo de comportamento, de conduta, é violência doméstica, que lá nós vamos encontrar a violência patrimonial, a psicológica, a física, sabe? Uhum. E tantas outras. Depois, a violência é crime. Não silencie, não fique com medo, nem vergonha. Porque se nós não quebrarmos esse paradigma, vai acontecer com os nossos filhos, porque aqui já estava alguém a dizer que isto se torna quase um padrão. Porque provavelmente isso já aconteceu com a mãe dela, já aconteceu com a avó dela, e sempre se calou-se. Quando se silencia, se está a consentir, e o agressor vai fazer isso com outras pessoas. Porque muitas das vezes a mulher está aí a suportar aquele cenário, hein? Mas na sociedade ele é visto como um bom homem, sabe? Uhum. Ele é visto como um homem educado, um homem honesto, um homem transparente, um bom pai de família. Mas defina lá um bom pai de família. Raramente alguém que é um bom marido não é um bom pai de família. Mas a sociedade hoje também quer dizer que existem belíssimos pais, mas que não deram certo no casamento. Hello? Hello, Por que a família, a mulher, tem que estar desassociada da família como um todo? A Cláudia falou muito bem aqui, a mulher precisa de estar bem para que o lar esteja bem. Na verdade, a mulher é a espinha dorsal. Então, o Estado português, o Estado angolano, eu acredito que o Brasil também tem estado a fazer um esforço titânico, mas já estão em avanços devido à Lei Maria da Penha. Há toda a necessidade de ser fiscalizado e as leis serem profícuas. Porque alguém um dia vai pagar essa fatura. Por isso é que nós temos os crimes de feminicídios tão elevados, hein? Muitas mulheres morrem nos relacionamentos. Nós temos muitas mulheres a abandonarem a carreira, estão em depressão ou com um quadro de ansiedade, porque se ela faz filhos, se ela vai abortar, se ela ainda não casou, se ela ainda não fez, se ela ainda não sentou com o chefe, se ela ainda não saiu com um grupo de colegas, ela é posta de lado. E isso acaba sendo, de certa forma, uma violência psicológica. Eu acho, você trouxe muitas coisas muitíssimo interessantes, não é? Agora, nós temos que entender muito que, assim, isso depende, por mais que doa isso é algo absolutamente da mulher. Ninguém vai nos dar nada, não se preocupem, Sim, nós estamos há 10 mil anos nessa peleja. Então, assim, se a gente não assume isso, vai, Exatamente. dói, você vai sofrer tudo que tem direito. Agora, se Exatamente. nós não assumirmos isso como protagonistas das nossas vidas, isso não vai mudar nunca. Por quê? Porque vai exatamente continuar nesse mesmo padrão. É um padrão, gente. É um padrão que vem há 10 mil anos. Patriarcado. De invisibilizar mulheres. Os saberes das mulheres nunca foram colocados à frente quando se foi constituir as categorias que regem as sociedades e as civilizações. Nós sempre fomos colocadas como a natural, a que não precisa, a que tem que ficar em casa, as brutas, porque nós somos, É porque não isso, é sabemos isso, mais coisas. é Então, isso.
Se a gente não entra e assume Lembrar. para resolver isso, eu sinto muito você que está nos ouvindo, mas depende de você, meu bem. Depende de Exato. você dar o primeiro passo, não é? Jada, você falou uma coisa aí muito interessante. Eu lembro muito, quando era pequena, a minha mãe sempre foi daquelas viradas do avesso. Né? Ela foi para a rua, na época do Anhangabaú, aquela coisa toda. Ela foi lá para a mulher votar, porque a mulher não votava, ela não tinha direito a voto, ela foi para cima. E a minha mãe sempre me ensinou que nós tínhamos que ter além de estudar, nós tínhamos que ter uma profissão. Nós tínhamos que ter um outro ensinamento, que nem de confeitaria, de bordado, de crochê, de massoterapeuta, Um massoterapeuta ofício. uma altíssima, né? Mas assim, que nós tínhamos que ter essa condição, porque nós precisávamos ter, a minha mãe sempre disse, nunca dependa de homem, nunca, sempre tenha a sua liberdade financeira. Pode até fingir que dependa. Te dá o direito de você escolher, de você fazer isso, te dá o direito de você escolher dizer, opa, eu mando na minha vida, entendeu? E é para isso que eu acho que esses grupos, como o ASA e Mulher de Negócio, eu acho que nisso eles ajudam muito. Eles trazem as mulheres para esse núcleo e ajudam, inclusive, a ter alguma outra direção, nesse caso, financeira. É verdade. E aí eu quero passar para a Cláudia. Claudinha, me diz assim, dentro da tua área, não é? Quais são os passos que você recomendaria para essa mulher que está nos ouvindo, para ela começar a dar, porque tudo começa no interno. Tudo tem um Tudo começo. nosso começa do interno. É do interno que nós começamos a comunicar como é que nós estamos. Se nós estamos fragilizadas e nós comunicamos isso é como sangue em água para tubarão. E aí eu sinto muito, mas não vamos entrar nessa, vamos para outra. Mas não é só o homem que vai machucar você. Então, assim, você tem que trabalhar muito o seu interno para poder comunicar. Quais são os passos que você acha que essa mulher que está nos ouvindo e que está passando por uma determinada situação, não é, ela pode começar a fazer? Então, Rijarda, foi dito aqui, é fundamental, comecem nós próprios, comecem cada uma de nós, não, por mais que comecem cada uma de nós. E primeiro de tudo, se começa a ter consciência ou a suspeitar de que há aqui algo que não está certo, já é um começo, já é aqui uma consciência de que algo não está certo, portanto, não é? Se desconfia. E depois é preciso muita humildade, disciplina, amor próprio, coragem. Acima de tudo, que eu queria dizer aqui, que muitas vezes não é dito, acima de tudo, curiosidade. Curiosidade por quem ela é própria, por quem ela é, o que é que ela gosta de fazer, não é? Eu, por exemplo, descobri a arte-terapia, já mais tarde. Vou fazer um curso, vou lá. Então, sermos levados pela nossa curiosidade, porque isso também nos leva ao nosso amor próprio, à nossa autoestima. Portanto, o que é que eu gosto de fazer? O que é que me faz bem? O que é que me dá um sorriso na boca? Portanto, ter essa curiosidade, acima de tudo. Seja curiosa, que sejam curiosos. O que é que eu gosto? Que roupa é que me fica bem? Essa curiosidade. O que é que eu gosto de fazer? Não é? Seja confeitaria, seja... E porque isso também vai despoltar os próprios recursos próprios. E cada vez menos julgamento. Mais curiosidade e menos autojulgamento. Assim como para com o outro, não é? Isto não vai dar certo, isto não estou a ser certo. Não, menos julgamento. E para isso é fundamental, eu vou dizer aqui, é fundamental a meditação. É uma ferramenta muito simples, mas é uma ferramenta que nos ajuda a não identificar tão automaticamente com os nossos pensamentos automáticos, não é? Os nossos pensamentos negativos, com os padrões habituais que falamos tanto aqui. E, portanto, isto é sob a forma de hábito. Portanto, criar isto como hábito, não é só... Não, requer disciplina, requer autoconsciência, requer estarmos muito atentas. E, portanto, criar estes hábitos de meditação, criar, portanto, diariamente meditação, porque ajuda-me,
se calhar num dia seguinte eu se calhar já não me identifico tão facilmente já não reajo tão facilmente. São diferenças muito subtis, mas que fazem a diferença nos momentos da nossa vida. E portanto é essa curiosidade, são essas atitudes, curiosidade, menos julgamento, e estas ferramentas portanto, foi falar também de rede de apoio. Portanto, perceber aqui que rede de apoio é que eu tenho, quem é que eu me posso, não é? Desde amigos, desde família, desde quem é que eu, não é? Desde estas redes de apoio, a quem é que eu posso, às vezes são muito poucas as pessoas, mas estão lá, não é? A quem é que eu posso inspirar, a quem é que eu posso pedir conselhos, pedir ajuda, portanto, isso é fundamental, rede de apoio. Exato. Esse autocuidado de me nutrir bem, nutrir emocionalmente, este reforço positivo, portanto, esta nutrição a vários níveis, esta meditação, e estão aqui muitas Tem dicas. muito. E aí, Miriam, dentro do que você vive, do que você trabalha e das tuas relações, Ai, então, autoestima. Autoestima, gente, quais são os passos autoestima. práticos, assim, se você tivesse para falar para essa Nossa Senhora que está aqui nos vendo, ou a jovem que está nos assistindo, quais são os passos práticos que você recomendaria? A primeira dela é fortalecer a autoestima. Ela fortalecendo a sua autoestima, ela consegue dizer não com mais firmeza, não é? E, como eu já disse, procurar as redes de apoio, já foi bem dito aí por todas nós, já foi bem explicado isso, e não ter medo, porque ela não é a única, não foi a primeira, não vai ser a última, isso, como nós também estamos dizendo aqui, como é um padrão, isso vai repetir muitas vezes. Então, além de procurar a rede de apoio, além de fortalecer a sua autoestima, procura fazer alguma coisa que te dê essa liberdade financeira, emocional, massageie o ego. Eu digo sempre, eu tenho um grupo de mulheres, e além de eu dar aquele bom dia bem estridente que é para acordar, eu digo para elas irem olharem no espelho, e olhar para aquela mulher e perguntar para ela: o que é que você espera de mim hoje? O que é que eu posso fazer por você hoje? Quem é essa mulher que está aí? E fala para ela quem é essa mulher. Inteligente, linda, maravilhosa, sábia, educada, trabalhadeira. Fala, vai lá, coloca tudo que você acha que aquela mulher é, porque aquela pessoa é a pessoa mais importante para você. Então, eu sempre faço isso. E eu acho que isso também ajuda, porque eu já tive resultado. Dentro do grupo, pessoas que eu jamais imaginei que estava passando por um processo bem difícil, né? E ela era refém do esposo e não tinha essa noção. Ela tinha 42 anos, imagina. 42 anos e não tinha noção de que ela estava sendo refém do esposo. Então, nós fomos com essas gotinhas homeopáticas todo dia, bom dia, dizendo para ela se olhar no espelho, dizendo que ela é a maravilhosa, ela é a poderosa, ela é a dona da vida dela, ela é a protagonista da vida dela, ela que vai escrever o livro dela. Pega lá um papel, pega uma caneta, escreve quem você é, não é o que você faz, o quem você é. Diga para mim quem você é. Porque dizer o que faz, todo mundo diz o que faz. Né? Quando a primeira coisa que você pergunta para uma pessoa, quem é você? Ela vai falar, eu sou advogada, eu sou terapeuta, eu sou... Não. Quem você é? Para você, que é a pessoa mais importante. Você é a pessoa mais importante para você. Muito bem. Isso eu não deixo de falar com ela todos os dias. Vai todo mundo aí para o grupo da Miriam. Epa! Olha, Jússi. A Jússi sabe, a Jússi Aí eu já estou. Jússi, é isso, eu acho que é isso. Você massagear o ego dela vai ajudar ela a perceber que ela é forte, que ela pode e que ela é valente. Porque o tempo inteiro só diminuíram ela e só diziam que ela não podia e que ela tinha que comer na mão do agressor. Ela era refém dele. E ela nem sabia disso, muitas das vezes nem sabia, porque o agressor é aquele que está do nosso lado, muitas das vezes. É o que está do nosso lado. E é o que mais nos machuca. Né? Então, é isso, Rejada.
É o que eu faço todos os dias. Você já Olhar no faz, espelho. muito bem. Ô, Ju, e você, quais são os passos, assim, práticos que você Então, indicaria para essa senhora que está nos assistindo? primeiro, meus passos práticos com o que eu faço, né? Uhum, Permita-se se deixar cuidar um pouco, entende? Porque você já vem de uma luta sobrecarregada, você já está sobrecarregada pelos seus próprios traumas, pelos seus traumas pós-traumáticos de uma vida subjugada, seja uma agressão física ou não, seja essa psicológica, você está. Então, se permita se deixar cuidar. Então, aí, por exemplo, a massagem dentro deste foco, ele passa a ser uma ferramenta de apoio, de recuperação, entende? Desde uma recuperação de consciência corporal, ela vai reduzir esse estresse que você tem, entende? E, de uma certa forma, vai te levar para uma próxima etapa, entende? Eu tenho clientes, sim, que tem os que confessaram alguns tipos de violência, tem as que nunca confessaram, mas que você sabe. Eu já tive clientes que simplesmente deitaram e choraram. E quer chorar, chora. Se não quer falar, você não fala. Se você quiser falar, você fala. Então, assim, mas sim, com relação à massoterapia, que eu trabalho dentro de uma linha integrativa, eu tenho certeza que realmente é muito terapêutico fazer uma parceria aqui com a Cláudia nesse sentido terapêutico, entende? Porque você precisa realmente recuperar essa sua autoestima através dessa esse seu reencontro corporal consigo mesma, entende? Para retomar, porque não tem como, gente. Ou você vai ficar nisso, você vai ter que retomar a sua vida, entende? E Verdade. é, entende? A tendência a você se vitimizar é muito grande. Não é que você queira, mas é que é muito sofrido. Você não acreditou numa pessoa, você não casou para passar por aquilo, em sentido de casamento, entende? Ou mesmo você não entrou num trabalho, você não se dedicou a um emprego para ser desvalorizada quando você ou engravidou, ou quando você não deu a atenção que o seu chefe queria que desse, entende? E sempre digo que se conversar no particular com as mulheres, todas já passaram por algum tipo de violência, de abuso, um abuso de imaginar que, entende? É muito difícil encontrar alguns, até porque o nosso cérebro ele é muito inteligente, né? Se você passou por uma coisa que te fez muito mal, ele te bloqueia, né? É. Até uma Eu, determinada faixa etária, ele te bloqueia. Então, gente, eu acredito piamente, se você está começando a buscar essa recuperação, permita-se sim ser cuidada um pouco, e nesse ponto, eu mesma acredito piamente que a massagem é Boa. fantástica. Sim, Sobre essa questão, apoio, Jucimara. Sim, Verdade. sim, essa É questão é muito verdade. importante que a Jucimara também trouxe, que é ouvir para o corpo. Muitas vezes é essa dificuldade de vir para o aqui e agora, não é? E Sim, então vir para o corpo com esta massagem, ter este prazer, este automerecimento e este prazer é é. fundamental. É uma reconexão com o toque. Você vai, para quem sofreu uma violência doméstica, é o toque que não é mais o toque estúpido, não é um toque ruim, entende? Porque Exato. você encosta pessoas, ela faz Toque é assim, ó. fundamental. Não, tem pessoas que você sabe, o bom toque é Bom toque, o bom claro. toque. Somos Assim seres, como na arte terapia também se fala, sim, na arte terapia também se trabalha muito é, essa somos, questão do toque. somos muito seres bom. sensoriais, gente, somos seres Exato, sensoriais. E com Então, exato. certeza. E, Josefina, e dentro da tua área, quais são os passos que você indica para essa senhora que está nos assistindo agora? Olha, Rijata, para mim, quando se fala de autoestima, nós, na verdade, estamos a falar também, de certa forma, de uma armadura de proteção essencial. E desta armadura de proteção essencial passa precisamente por tudo isso que já foi dito aqui pelas minhas colegas de painel e também ter caminhos muito claros daquilo que deseja na vida, reconhecer o seu valor próprio. Porque quando estamos a falar disso, não podemos esquecer que é uma mulher que já foi altamente destruída por dentro e, de certa forma, ela fica meio que perdida. E compreender também os limites
pessoais que não são negociáveis por nada. Seus valores, sua integridade, seu caráter são inegociáveis. A autoestima, para mim, também passa em mais do que cuidados, conhecer os seus direitos, Rijarda. Não há nada mais elegante, mais requintado do que alguém que conheça os seus direitos para poder dizer sim, sim, não, não. E está tudo bem. Eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais avançar com este casamento, eu não quero mais estar nessa empresa, eu não quero mais estar nesta parceria, eu não quero, e ao mesmo tempo se sentir leve, solta e feliz por este não, por essa decisão. Então, a autoestima, para mim, passa também por essas questões. E exercer a sua liderança consciente, porque muitas das vezes as mulheres pensam que liderar é só sair de casa, estar aí, estar à frente de grandes grupos, ser como a Rijarda. Não. Liderar é ter autonomia, é Liderar ter semente. liberdade. Então começa a liderar primeiro a si mesma, a sua pessoa, a sua casa, seus filhos, e depois sai à rua. Isso é uma liderança consciente. Esse é o conselho que eu deixo para as mulheres, jovens mulheres que vão acompanhar depois essa live no YouTube, Jarta. Perfeito, perfeito. E só reforçando, gente, você que está aqui conosco, que nos acompanha, que a gente já agradece. Primeiro, a violência ela não acontece com o primeiro tapa. A violência vem, é uma progressão. É um trabalho todo que é feito para que você saia do seu registro e vá perdendo a sua autoestima. Então, fique atenta, porque nós mulheres somos muito inteligentes. Use da sua inteligência, da sua perspicácia. Veja além. Ninguém, você não é obrigada a estar com ninguém contra a tua vontade. Procure apoio. Mesmo. Senão, muitas vezes, a família ela nega o apoio, principalmente aqui em Portugal, eu tenho visto muito isso. A família ela deixa um pouquinho à vontade essa questão das relações conjugais, né? Então, vá procurar, tem muitas associações, instituições que podem ajudar você. E aí eu quero trazer aqui para você, antes eu peguei aqui uns números, para você que está vivendo uma situação de violência doméstica, que é também sobre isso que nós estamos falando aqui, não é só, mas é também, e é onde dói muito essa questão da violência doméstica, porque não é só o tapa. Junto com o tapa vem a negação, vem o aniquilamento, vem você se sentir a última das últimas. Então, aqui na Europa, você tem um número único que você pode acionar a qualquer hora, em qualquer país da Europa. Anote aí, e tenha você presente, tenha no seu telemóvel. 11 60 16. Esse é o número contra a violência de gênero para toda a Europa. Se esse, por acaso, aliás, se a violência for algo mais grave, você sentir que está com ameaça de vida, você liga no 112. Esse é um número de emergência também que é comum. Em Angola, você pode ligar para o 111. Em Moçambique, o 116. E no Brasil, você pode ligar para o 180. Então, esses são os passos para você sair. Esta é a parte prática, se você estiver vivendo isso. Agora, antes disso, fortaleça, procure fortalecer sua autoestima. Aqui você Exatamente. teve um painel grande com várias profissionais, com mulheres que lidam, de certo modo, com a questão da violência, porque atendem outras mulheres, porque conversam com outras mulheres, porque participam também com outras mulheres e, quem sabe, até também já viveram violências. Escute-as. Aqui saiu muito conselho bacana, né? Acima de tudo, fortaleça de fato a sua autoestima. Estude, trabalhe, faça o caixa 2, isso que Josefina fez, trouxe. É fantástico. Meta da parte um dinheiro.
Porque, gente, a primeira liberdade da mulher é financeira. A primeira liberdade, você tem que ter dinheiro para pagar suas escolhas. Você É tem que assim ter o mesmo. seu dinheiro para pagar suas escolhas. Não é Exatamente. casar com marido rico. Marido rico, o dinheiro é dele. É o teu dinheiro. É ganho com o que você faz. Então, é isso que a gente queria dizer para você. Siga o G100, venha fazer parte desse grupo que está presente em 190 países, levando, unindo mulheres e criando uma cultura diferenciada de trazer temas transversais ao nosso dia a dia. Então, muitíssimo obrigada às minhas queridas, maravilhosas Nós é que participantes do agradecemos. G1. Obrigada. E você quer ser parte do Obrigada. G100? Você está aqui em Portugal? Então fala conosco. Nós teremos o maior prazer de convidar você para ser parte aqui. Muitíssimo obrigada, obrigada, Mar, obrigada a todas vocês que estão acompanhando essa nossa live. Gente, vamos deixar só um tchau aí para as nossas espectadoras, não é? Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.